não fez nenhuma retaliação, não reagiu e está aparentemente passivo diante do maciço ataque americano. Isso é surpreendente, uma vez que as informações que haviam ontem no Pentágono, a rede CBS chegou a declarar isso, de que os Estados Unidos temiam que a iniciativa do ataque fosse do Iraque, seja em direção a Israel, seja em direção a posições americanas na Arábia Saudita. Inclusive porque conversamos ainda há pouco... Eu nunca acreditei nisso, porque Israel tem pelo menos 100 bombas atômicas e eu tenho a impressão que o Saddam Hussein não iria numa missão suicida. E em segundo lugar, eu quero lembrar a você o exemplo do Gaddafi na Líbia. Quando houve o ataque que o presidente Reagan ordenou, houve um barulho dos diabos, mas reação militar não houve de espécie alguma. Eu tenho a impressão que esses países árabes não estão preparados para a luta moderna, que é um toma lá, da cá, um entrechoque violento. A outra informação que acabou de chegar aqui, Bonner, é que o resultado desse último bombardeio a Bagdá é que caíram todas as comunicações com Bagdá. Ou seja, o ataque foi bem sucedido. Logo à primeira hora do dia, a rádio Bagdá foi colocada fora do ar. E basta dizer também que os americanos não estão entrando nisso de olhos rosos. Não, eles esperam perder também um mínimo de 150 aviões. E o clima em bares e supermercados em Nova York é sombrio. Aqui não há entusiasmo algum pela guerra. É considerado uma realidade inescapável. Agora, Paulo Henrique e Paulo Francis, o Departamento de Defesa norte-americano pretende fazer uma pausa depois dos maciços bombardeios aéreos ao Iraque e ao Kuwait ocupado. Essa informação foi o Pentágono que passou e o Pentágono argumenta que os Estados Unidos vão tentar dar uma chance para Saddam Hussein se render. Isso eu queria passar ainda para vocês, vocês podem checar essa informação ainda e nós vamos passar agora a Brasília. Obrigado ao Paulo Henrique e ao Paulo Francis por enquanto. Vamos conversar com Brasília para saber da reação em Brasília desse conflito que já se arma no Golfo Pérsico. Bem, William, temos aqui no Itamaraty outras informações. O porta-voz da Presidência da República, Cláudio Humberto Rosa e Silva, acaba de dar uma entrevista dizendo que o presidente Fernando Collor convocou uma reunião de todo o Ministério para amanhã, às 8 horas da manhã, no Palácio do Planalto. Há informações de que o presidente convidaria também para essa reunião os presidentes dos outros dois poderes, os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Pode chamar também as lideranças partidárias. Aqui no Itamaraty estamos na expectativa da chegada do ministro Francisco Rezec, que, segundo as informações que temos, também está se encaminhando para aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. William. São 23 horas e 38 minutos, hora de Brasília. Vamos falar agora com Jerusalém, Israel, repórter Carlos Dornelles. Dornelles, o que você tem de novo para nos passar? Olha, Bonner, o primeiro-ministro israelense, Isaac Shamir, está em contato permanente com o ministro da Defesa, Moshe Arens, e com os principais chefes militares. Jerusalém agora é uma cidade que já não dorme mais, apesar de aqui agora estarem passando 42 minutos das 3 horas da madrugada. Todos acompanham os comunicados oficiais da rádio estatal, que já alertou a população para abrir as caixas contendo máscaras e equipamentos especiais que foram distribuídos pelo governo israelense e deixar tudo ao alcance da mão. Os israelenses não se preocupam muito com o ataque com armas convencionais por parte do Iraque, porque acham que o exército de Israel teria condições de evitar grandes danos nas cidades que poderiam ser visadas pelos iraquianos. O grande temor são as armas químicas, e durante os últimos dias a população tem se preparado para isso, vedando portas e janelas das casas para evitar a entrada de gases. Agora, aqui do 11º andar do hotel onde eu estou, posso ver novas colunas de veículos do exército se deslocando para pontos estratégicos da cidade. Mas a situação ainda é de absoluta calma. Bonner. Ok, nós temos agora a informação de que a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, quer reunir todos os 16 países membros para numa reunião em Bruxelas, ainda hoje, para discutir a questão do ataque americano e aliado ao Iraque e ao Kuwait. Temos também uma confirmação de uma notícia que Paulo Henrique Amorim acabou de nos passar, vinda de Nova York, onde o secretário-geral das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, lamentou profundamente que esse conflito no Golfo tenha descambado para a guerra, para o confronto armado,
E ele lamenta e diz que o trabalho dele como secretário-geral da ONU e da Organização das Nações Unidas será para o restabelecimento absoluto e imediato da paz. Os esforços serão neste sentido. Vamos voltar com as imagens e a tradução simultânea dos trabalhos da rede americana de TV CNN. Continuam falando direto de Bagdá os 3 correspondentes da rede americana CNN que continuam dentro de um hotel no centro da capital iraquiana, Bagdá. Vamos ouvir a tradução de Elizabeth Hart. Nós queríamos deixar a janela aberta, mas o pessoal de segurança tirou um vídeo da nossa câmera, prometeram devolver amanhã. Eu tenho minhas dúvidas, mas nós tiramos imagens muito boas para podermos mostrar na CNN. Eu fico usando a palavra lindas, imagens lindas. As imagens são lindas para mim. Peter, você foi muito modesto quando disse que estava vendo o que aconteceu com o Ministério de Informação. Eu estava embaixo da mesa. Peter disse para o rapaz da segurança, disse, olha, eu estive no Vietnã e essas bombas que estão jogando aí não me atrapalham absolutamente. Se eu entrar para o abrigo, eu realmente, aí é que eu vou enlouquecer, realmente. Dificilmente, Elizabeth, essas imagens serão devolvidas aos correspondentes da rede americana CNN. Aparentemente, essas imagens foram confiscadas, como acabou de dizer o correspondente americano, pela segurança do hotel. Mas acontece que os hotéis lá têm a sua segurança controlada e ligada aos órgãos de segurança e informação do próprio governo. E existe um cuidado muito grande. Em tempos de paz, quando eu estive no Bagdá, já havia um cuidado muito grande com tudo que era filmado e tudo que saía em termos de imagem do país. Imagine agora que existe uma guerra lá. Agora voltamos à tradução aí com a transmissão ao vivo de Dhahran, na Arábia Saudita, a cidade onde estão concentradas as tropas americanas. Agora nós todos temos máscaras contra gás, mas o que aconteceu primeiro foi o alarme falso. Nós podemos repetir apenas o que nós ouvimos de fontes militares. Em primeiro lugar, houve um alarme falso. Mas o que nós soubemos agora, como última notícia das fontes militares sauditas, porque não há notícias das fontes militares americanas, é que o ataque foi maciço por parte da Força Aérea Americana. Maciço, eles repetiram. E que não tinha havido nenhuma retaliação, nem de jatos, caças, nem de mísseis por parte dos iraquianos. Os sauditas têm estado em estado de alerta desde agosto. Estão muito nervosos, muito preocupados sobre o que pode acontecer. Mas, por enquanto, até agora, em Dhahran, todos estão bem, a não ser de uma corrida para o sótão do hotel e corrida para os abrigos, a colocação de máscaras. As pessoas estão calmas e o ataque foi maciço. É a nossa informação que nós tivemos há 20 minutos atrás, não tinha havido nenhuma retaliação do Iraque, nem em termos de contra-ataques com jatos, caças, nem mísseis. Muito bem, Charles. Agora, vamos passar a Riad. Eu acho que Don Sweeney está lá. Don Sweeney, o pessoal militar na Arábia Saudita, acabou de ser informado oficialmente pelo seu comandante sobre o que aconteceu na Operação Tempestade no Deserto. Um comunicado do general comandante que indicava aos membros dos militares que faziam parte da força mais forte do nosso país, junto com os nossos aliados. É a força maior que já foi formada no nosso continente contra um agressor. O correspondente John Sweeney fala agora da capital da Arábia Saudita, Riad, onde está localizado, obviamente, o controle de todas as operações do país.
O âncora pergunta se há algum barulho, algum ruído. Bom, nós tivemos um alerta antiaéreo alguns minutos atrás, mas a partir daí nada. Aqui é muito cedo de manhã ainda, 15 para as 5 de manhã, o tráfego está bem normal nas ruas e está tudo muito tranquilo em Riad. Bom, vamos voltar então aos nossos 3 colegas em Bagdad. Os rapazes de Bagdad, como eles nos chamam. Bom, queremos contar aqui algumas coisas. Notícias que nós soubemos sobre os jornalistas que estão aqui. Há ainda 45 jornalistas em Bagdá hoje, da CNN e outros correspondentes. E todos os 45 estão neste hotel, todo mundo está seguro neste hotel. Muita gente foi para os abrigos, a maioria desses correspondentes foi para os abrigos antiaéreos no sótão do hotel. Nós ficamos aqui. Todos os jornalistas que estavam neste hotel, aliás, tinha havido várias reuniões antes disso, eles foram para os abrigos e estão bem. Nós estamos proibidos de sair do hotel, a CNN está aqui e eu vi com os meus próprios olhos Larry Doyle, nosso colega da CBS de Washington, ele está bem. Alan Teasy estava sentado no chão, tomando alguma coisa, não sei o que, ele parecia bem. Ben Shaft também, que trabalha, parece que para a CBS Rádio, está bem. Estão todos seguros, não se preocupem conosco. Nós estamos preocupados conosco mesmo, mas os senhores não. Bem, tudo indica que os correspondentes se preocupam em tranquilizar, possivelmente, suas próprias famílias nos Estados Unidos, que devem estar ouvindo. Imagine o estado de espírito dessas pessoas, tanto as famílias deles quanto as dos jornalistas que estão ali observando tudo de perto e sendo arriscados até mesmo se transformar em alvos do ataque do próprio país deles. E segundo diz o Bernard Shaw agora, Ernesto, está tranquilo, a coisa está tranquila. Ele foi olhar pela janela agora por uma última vez antes de passar de volta à rede e ele está indicando que está tudo tranquilo. Nós estaremos aqui sempre. Muito obrigado. Já são quase 5 horas da manhã em Bagdad e o sol já vai surgir. O presidente Bush, daqui a uns 12, 13 minutos, deve fazer um pronunciamento à nação. Bem, Bagdá está sendo atacada por aviões a cada 15 minutos. Aviões que atingem objetivos muito precisos, segundo indicou a rede de televisão norte-americana CNN. A defesa antiaérea iraquiana continua na mesma medida tentando responder aos ataques aéreos. Vamos agora a Nova York com Paulo Henrique Amorim. Tem uma informação aqui. Bonner é um comunicado do general Schwarzkopf. Ele é o comandante em chefe das forças aliadas no Golfo Pérsico. Ele diz que vocês agora, ele se dirigindo à tropa, vocês agora são parte da operação. Que Deus esteja com vocês. Vocês são parte da maior força do mundo, jamais congregada para enfrentar um inimigo. O Pentágono confirmou que mísseis cruzeiro do tipo Tomahawk foram utilizados no ataque agora contra Bagdá. A informação também de que o secretário de Defesa, Dick Cheney, vai falar logo depois do presidente. A operação está indo de acordo com o planejado, segundo o porta-voz aqui de Washington, aqui do Pentágono. Há mais ou menos uns 15 minutos não saem mais aviões da maior base aérea da Arábia Saudita, a base de Dhahran. A rede de televisão CBS acabou de botar no ar imagens de um jogo de basquete de universitários na Carolina do Norte e a comemoração dos jogadores no momento em que se ouviu a notícia de que Bagdá tinha sido atingida. Parece que nesse momento terminou o bombardeio sobre Bagdá, dizem alguns repórteres de redes americanas. Outra informação também importante é que nesse momento, no mercado aberto, em operações a dinheiro, o barril do petróleo chegou a $40. Está numa escalada impressionante o petróleo. E uma outra informação que eu tenho a passar ao Paulo Henrique, antes de irmos a Brasília, é que a razão pela qual as telecomunicações ficaram muito prejudicadas em Bagdá e perdeu-se o sinal das rádios foi justamente em que o bombardeio se deu junto à torre de telecomunicações
de Bagdá. Foi uma das regiões mais atingidas, foi a região que fica em torno da torre de telecomunicações. Obrigado, Paulo Henrique. Vamos agora a Brasília, repórter Álvaro Pereira. Bem, nós estamos aqui com o secretário de imprensa do Itamaraty, o ministro José Vicente Pimentel. Ele é também o porta-voz do Itamaraty e, portanto, pode falar oficialmente pelo governo brasileiro sobre esse ataque americano a Bagdá. De certa forma, ministro, já se esperava esse ataque para a noite de hoje? Não são notícias que nos encham de satisfação, mas não se pode dizer que nos cause surpresa. Agora, resta aguardar que o desenlace dessa crise seja rápido, de maneira que afete o mínimo possível a nós brasileiros e outros países. Fogo da artilharia, os caças no céu. De repente, começamos a bombardear. Tudo ficou muito mais real. Nossos alvos eram precisos. Foi uma mistura de emoções, excitação, apreensão e um pouco de medo. Durante o dia, o segundo ataque. E na volta à base, num que fracassou. O míssil disparado contra Riad, a capital da Arábia Saudita, errou o alvo. Os iraquianos atingiram pelo menos uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita, a 10 quilômetros da fronteira com o Kuwait. Durante o dia, a refinaria continuava em chamas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Richard Cheney, reconheceu as baixas no ataque aéreo a Bagdá.